A palavra de hoje é: tenha fé. Fortaleça a sua fé na presença de Deus. Aqueça o seu coração no Espírito Santo de Deus e seja instrumento de Deus para encorajar outras pessoas. Fortaleça a sua vida para que você possa fortalecer outros. Fortaleça a sua fé para que você possa encorajar outros a também terem a sua fé fortalecida no Senhor. O texto de hoje é Hebreus, capítulo 3, versículos 12 e 13, que diz assim: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Vou repetir o texto, hein? Escute com atenção, se você está com a Bíblia perto, abra, vamos ler juntos. Hebreus 3, 12 e 13. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Essa é uma palavra de encorajamento e de alerta também para os crentes e para as nossas vidas, para que nós não deixemos o nosso coração caminhar longe de Deus, para que sejamos endurecidos pela prática do pecado. Pelo contrário, nós devemos estar fortalecidos em Deus e sermos instrumentos para encorajar outras pessoas. Alguns versículos antes desse versículo 12 e 13 da carta aos Hebreus, o autor cita o Salmo 95. E eu preciso ler o Salmo 95 para você entender o porquê do versículo 12 e 13. Salmo 95 diz assim: Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos o rochedo da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graça, vamos aclamar com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos, prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos, fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Esse texto do Salmo 95 é uma menção a um episódio que aconteceu com o povo quando eles saíram do Egito. E eles estavam caminhando pelo deserto, até que eles chegaram em um determinado lugar e começaram a reclamar muito com Moisés que eles não tinham água para beber. E ali eles deixaram Deus muito irado, porque eles já tinham visto Deus abrir o mar, tinha uma coluna de fogo durante a noite para aquecê-los, a nuvem de glória durante o dia para trazer sombra sobre eles. Deus estava mostrando de forma maravilhosa o poder dele, sem falar nas pragas que aconteceram no Egito e não assolava o povo de Deus. Era uma manifestação gloriosa do poder de Deus e mesmo assim esse povo continuava com o coração endurecido. Era um povo ingrato, um povo que não cria no poder de Deus, apesar de ver todas aquelas manifestações, eles eram um povo de coração muito duro. E ali naquele lugar, Deus então falou com Moisés para bater na rocha, para que pudesse sair água da rocha. E aí Moisés deu o nome àquele lugar de Massá e Meribá, que quer dizer rebelião e discussão, porque ali o povo se colocou diante de Deus, reclamando de Moisés, que eles não tinham água para beber. Massá e Meribá, que significa provação e discussão, onde o povo provocou a ira do coração de Deus. E eles permaneceram 40 anos no deserto, dando voltas e dando voltas, até que aquela geração
toda morresse para que a nova geração entrasse na terra prometida. E aí, os versículos 12 e 13 aqui de Hebreus, capítulo 3, é uma aplicação aqui do Salmo 95. O autor aos Hebreus, ele fala desse salmo e agora ele aplica esse salmo dizendo: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Porque esse povo no deserto, eles tiveram um coração perverso e incrédulo, apesar de ver toda a glória e toda a maravilha que Deus estava operando. Esse povo foi um povo de coração endurecido. Então o autor dos Hebreus está dizendo: não deixe o seu coração ficar endurecido como aquele povo lá no deserto. Não deixe o seu coração ficar incrédulo como aquele povo do deserto. Não deixe que isso afaste vocês de Deus, porque aquele povo não entrou na terra prometida porque eles não creram em Deus, porque eles murmuravam, porque eles tinham o coração endurecido. Não seja dessa maneira. Não tenham essa atitude. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso, incrédulo e você se afaste de Deus. A ideia aqui do autor é: não seja como o povo no deserto. Não haja como eles agiram no deserto e se afastaram do Deus vivo. Nós precisamos reconhecer que essa palavra é muito pertinente para os nossos dias, porque nós estamos vivendo um dia onde as pessoas têm se afastado de Deus. E é tão interessante que nós estamos vivendo os dias mais difíceis que a nossa geração já viveu. E ao invés de nós corrermos para Deus, as pessoas estão correndo de Deus. Ao invés de nós corrermos para a presença do Deus eterno e nos lançarmos aos pés do Senhor e clamarmos por misericórdia, as pessoas estão cada dia mais longe de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de abandono de Deus, as pessoas têm se afastado de Deus e é muito louco isso, porque é um tempo onde nós mais precisamos de Deus. Por que as pessoas se afastam de Deus? Eu tentei enumerar algumas coisas aqui para a gente aplicar isso na nossa vida e de repente a gente pode se identificar com alguma delas. As pessoas têm se afastado de Deus por causa de frustrações. Normalmente é muito comum as pessoas se frustrarem com o líder da igreja, com o pastor da igreja, se frustrar com um irmão na igreja e ali eles decidem se afastar de Deus, como se fosse a solução para esse problema, né? Aí eu ouvi alguém dizer um dia assim: o seu patrão te frustrou, você pede demissão por causa disso, né? O seu amigo, um amigo que trabalha do seu lado, seu companheiro de trabalho, ele te frustrou, você pede demissão por causa disso, né? Não, porque eu preciso daquele emprego, eu dependo daquele salário, né? Por que o líder te decepciona, um irmão te decepciona e você sai da igreja por causa disso? Não, meu irmão, você tem que ficar firme ali. E pior, tem outras pessoas que se afastam de Deus, porque eles colocam tanta expectativa no homem como se o homem fosse Deus, e o homem não é Deus. O homem é falho, o homem é limitado, o homem é imperfeito, mas Deus é perfeito, Deus é soberano, Deus é santo, Deus é justo em tudo que Ele faz, é para a glória dEle, é para o benefício dos homens, e Deus sempre sabe o que está fazendo. Outras pessoas se frustram com Deus porque eles criaram expectativas erradas em relação a Deus. Deus não fez as coisas da maneira que Ele gostaria. Deus não deu a resposta que Ele esperava. Deus não agiu no tempo que Ele queria que Deus agisse, como se Deus fosse o nosso servo. E então ele se frustra com Deus e ele então caminha para longe de Deus. É isso mesmo, Laércia, é um tempo de apostasia, infelizmente. E essa pandemia deu uma balançada na árvore assim, que muita gente ficou para trás. Pessoas que estavam ali só servindo a Deus de maneira mecânica, né? Estavam no fluxo ali, acostumados, mas não estavam com o coração na presença de Deus, eles ficaram para trás. Outros estavam só esperando uma desculpa para ficar em casa e não voltar mais à igreja. E para muitos, a distância da igreja significa também distância de Deus. Muitos se distanciam de Deus porque também não querem mudar de vida. Porque a caminhada cristã, ela exige de nós renúncia. A caminhada cristã exige de nós abrir mão da nossa vontade e viver a vontade de Deus. Ah, desculpa, é a Alessandra. É porque tem a Laécia, e eu estava lendo aqui a Laécia, a Alessandra. Então, muitas pessoas têm se frustrado com Deus porque não querem mudar de vida. Então, elas vão para longe de Deus. Porque nós vamos para a presença de Deus e nós precisamos mudar de vida.
Não há como caminhar com Deus andando do nosso jeito, tem que andar do jeito de Deus. Muitas pessoas se afastam de Deus porque receberam promessas em nome de Deus, mas que não foram feitas por Deus. É muito comum isso, né? A gente ouvir uma palavra como se fosse Deus falando, mas aquilo não é Deus. E aí nós nos frustramos. Por isso nós precisamos aprender a discernir quando algo é de Deus ou quando algo não é de Deus. Muitas pessoas se afastam de Deus porque preferem ouvir a voz do homem, a voz do mundo, a voz da ciência, a voz daquele especialista naquela área, a voz daquele homem tão culto, mas que ele não crê em Deus, e as pessoas vão se afastando de Deus. Os nossos jovens nas faculdades e até hoje nas escolas, no ensino médio, têm se afastado de Deus porque abraçam filosofias de alguém que se diz muito culto, muito inteligente, muito entendido, mas que é um tolo porque ele não conhece a Deus. Infelizmente, as pessoas têm se afastado de Deus e as pessoas têm aprendido a viver sem Deus. As pessoas têm aprendido a resolver os seus próprios problemas, ou elas têm entendido que tem uma solução para tudo. Eu preciso de dinheiro, eu faço um financiamento, eu preciso de uma cura, eu vou no médico, o médico resolve o meu problema, a ciência resolve o problema, o homem resolve o problema. Hoje nós temos solução para tudo e as pessoas têm sido encorajadas a viver sem Deus. Porque se eu vivo sem Deus, eu tenho uma falsa sensação que eu sou livre, porque Deus me oprime. Na verdade, gente, Deus não oprime. Os limites que Deus coloca para nós são limites que nos protegem, que nos cercam, que nos livram da morte. É isso que o Senhor está fazendo. Então, o autor aqui aos Hebreus está dizendo, irmãos, tomem cuidado para que o coração de vocês não fique endurecido, não fique perverso, incrédulo, e vocês se afastem de Deus, porque as pessoas têm se afastado de Deus. É muito pertinente essa palavra para o nosso tempo. E é importante nós pensarmos num ponto também, que o afastamento de Deus não é algo repentino. O afastamento de Deus não é algo do dia para a noite. Você não dorme cheio da presença de Deus e acorda querendo viver as coisas do mundo. Não é assim. É um processo de afastamento de Deus. É um processo silencioso, gradativo, que você às vezes não percebe e de repente, quando você acorda, você está distante de Deus. Esse afastamento de Deus é um processo e é interessante que nós falamos sobre isso no devocional de segunda-feira, que foi no Salmo 1, onde eu falei sobre o progresso do fracasso, o progresso do esfriamento, né? Daquele que ouve o conselho dos ímpios, imita a conduta dos pecadores, se assenta à roda dos escarnecedores. É um processo ladeira abaixo, não é do dia para a noite, quando de repente a gente pergunta como eu cheguei aqui. Quantas vezes eu já ouvi pessoas fazendo essa pergunta, pastor, como eu cheguei nesse ponto? Como eu fui chegar no fundo do poço? Como eu fui parar tão longe de Deus? Como eu fui me envolver em situações tão terríveis? Como eu não me atinei durante o processo? É porque é lento, é gradativo, é sutil e nós vamos nos afastando de Deus. Por isso nós temos que tomar cuidado. Por isso não pare de nutrir a sua fé. Por isso, não pare de se alimentar da palavra de Deus. Por isso, não pare de orar sem cessar todos os dias. Isso aí, ó, a Janete e a Andréia falaram a mesma coisa aqui, ó. Começa com não tem nada a ver. Não, isso não tem nada a ver. Primeiro, alguma coisa, como eu falei na segunda-feira, incomoda os nossos ouvidos, incomoda o nosso coração. Mas depois a gente fala assim, será que eu preciso ser tão exigente? Será que eu preciso ser tão piedoso? Né? Não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com a vontade de Deus para a sua vida, não tem nada a ver com a vida santa. É isso que não tem nada a ver. Então, não pare de nutrir a sua fé, não pare de alimentar a sua alma. Crie raízes numa comunidade de fé, numa igreja que esteja próxima da palavra de Deus. Você precisa de irmãos que vão te encorajar, que vão te fortalecer. Você precisa fortalecer outros. Busque diariamente uma vida cheia do Espírito Santo. Não deixe o fogo do Espírito Santo se apagar no seu coração. E também não entule o seu coração com lixo. Né?
É isso aí, Larissa. Às vezes me perguntam, será que eu preciso ser tão de radical? Sim, eu vou ser radical por Deus. Não entulhe o seu coração de lixo, não abra mão da sua vida com Deus, não abra mão de pequenas concessões. Eu tenho dito isso aqui, pequenas concessões nos levam para grandes pecados. É isso, Andréia, para uma igreja séria, uma igreja bíblica, não vai atrás de movimentos, não vai atrás de novidade, vai atrás da palavra de Deus. E cuide do seu coração para que o seu coração não seja entulhado, não apague o espírito. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Não abra pequenas concessões. Você não, é só isso aqui. O diabo só precisa de uma pequena brecha. Uma pequena brecha na estrutura de um prédio é suficiente para colocar toda aquela construção em risco. Não abra mão. Não abra pequenas concessões. Fique firme na presença de Deus. Então, o autor aos Hebreus está dizendo, irmãos, tomem cuidado. Cuidado para que o coração de vocês não endureça, não fique maldoso e vocês não se afastem de Deus. E aí vamos para o versículo 13 para a gente encerrar, que diz assim, pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Não abandone a sua vida com Deus, cuide do seu coração para que você possa encorajar os seus irmãos. Para que você possa encorajar outros. Além de não esfriar sua fé, você tem um chamado de ser aquele que vai aquecer o coração dos outros, que vai ajudar outros a se fortalecerem na fé. Nós temos um chamado, gente. Nós somos chamados a sermos encorajadores. Você tem o chamado de ser um encorajador. Porque desanimadores a gente já tem aos montes. Murmuradores, nós já temos aí, em cada esquina tem um murmurador. Acusadores já existem por todos os lados. Nós não precisamos de acusadores, nós não precisamos de murmuradores como aquele povo no deserto, nós não precisamos de pessoas que vão nos desanimar, a gente não precisa disso. Nós precisamos de ser aqueles que vão encorajar os outros. Tem uma palavra de encorajamento nos seus lábios para a glória de Deus. Como eu posso ser um encorajador? Orando pelos meus irmãos, orando por aquele que a fé dele está abalada. Sendo um intercessor de alguém, e eu posso dizer para essa pessoa, assim, olha, eu estou intercedendo pela sua vida. Peça o Espírito de Deus para trazer ao seu coração alguém que você deve interceder nesse dia. Mande uma mensagem para ela e diga, olha, eu estou orando por você. Não volte atrás, não desista, não abra mão da sua fé, eu estou orando pela sua vida. Como eu posso encorajar o meu irmão orando para que a fé dele seja fortalecida? Como eu posso encorajar o meu irmão dando um bom testemunho? Que as pessoas possam ver em nós alguém que serve a Deus de todo o coração. Que as pessoas possam ver em nós um testemunho em Deus. Não que eu seja perfeito, não que eu nunca vá errar, não que eu não peque mais em nada. Não, nós estamos em construção. Mas que as pessoas possam ver que nós estamos comprometidos com a obra que Deus está fazendo em nós, que é nos fazer parecidos com Jesus. Como eu posso encorajar o meu irmão? Dando um bom testemunho, porque mau testemunho já tem de todo lado. Eu tenho certeza que você já teve com alguém que falou assim, olha, se for para ser crente como fulano, eu não quero ser. Então seja o crente que alguém quer ser. Seja o filho de Deus que alguém pode olhar para você e imitar a Jesus porque você é um imitador de Cristo. Como eu posso encorajar o meu irmão? Usando todos os meios de comunicação que eu tenho para propagar a palavra de Deus. Use as suas redes sociais, use o seu WhatsApp, use os seus contatos para disseminar a palavra de Deus, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. A palavra de Deus precisa ser propagada, a palavra de Deus precisa ecoar nos 4 cantos dessa terra. E aqui, o meio de comunicação que nós temos hoje, Paulo não tinha, o autor aos Hebreus não tinha, e nós podemos ir do outro lado do mundo em questão de segundos. Não deixe de usar as suas redes sociais, os seus contatos, os seus relacionamentos para falar do amor de Deus. Como eu posso encorajar os meus irmãos? Contando o meu testemunho de fé. Fale do que Deus fez na sua vida. Fale como Deus agiu num tempo difícil da sua vida. Fale dos livramentos de Deus. Fale da cura que Deus operou na sua casa. Fale de como Deus te salvou. Conte a sua história de salvação. Conte como Deus te alcançou lá no pecado e te trouxe para a presença dele.
Ah, pastor, eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, eu não tenho aquela experiência, eu não sou coisa nenhuma. Então conte de como Deus tem preservado a sua vida. Conte o seu testemunho e encoraje outros com o seu testemunho. Encoraje os seus irmãos com a vida contagiante, cheia do Espírito Santo de Deus. Contagie outras pessoas com a presença de Deus na sua vida. Quando as pessoas chegarem perto de você, elas vão dizer assim, você tem uma energia diferente, você tem um astral diferente. Aí você vai dizer assim, é o Espírito de Deus na minha vida. Tem uma vida contagiante, sabe? Não tem aquela vida que puxa as pessoas para baixo, não. Não tem aquela vida que oprime as pessoas, não. Tem uma vida que leve as pessoas para perto de Deus e as encoraje a ter uma fé vibrante, uma fé fortalecida no poder de Deus. Sejamos aqueles que vão encorajar uns aos outros, no nome de Jesus. Ô Ruth, que bom te ver por aqui. Deus te abençoe. Manda um abraço para a Amanda aí, para o Guedes, tá bom? Então, o autor aos Hebreus diz assim, pelo contrário, encorajem uns aos outros. Encorajem quando? Todos os dias. Quando? Encorajem hoje. Porque ele diz aqui, ó, todos os dias durante o tempo que se chama hoje. O nosso papel de encorajador deve ser exercido todos os dias, porque todo dia tem alguém que está pensando em desistir. Todo dia tem alguém sendo tentado a desistir. Então nós temos que exercer o nosso papel de encorajadores todos os dias. Você deve ser um encorajador hoje, porque tem alguém precisando hoje, alguém que só você tem contato. Eu não tenho, mas você tem. Encoraje essa pessoa, porque há pessoas precisando agora. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado é enganoso. O pecado promete alegria e traz frustração. O pecado promete liberdade e aprisiona. O pecado promete vida, mas gera morte. O pecado é puro engano. O pecado é puro engano. E não há nada que endureça mais o nosso coração do que a prática do pecado. Não há nada que nos afaste mais de Deus do que a prática do pecado. Por isso esse texto, gente, tem tudo a ver com a gente hoje. Essa palavra tem tudo a ver conosco hoje. Cuide do seu coração, para que ele não fique distante de Deus. Fortaleça a sua fé na presença do Deus eterno e seja um encorajador todos os dias, hoje e todos os dias, para que o engano do pecado não endureça o seu coração. Mês de julho, vamos caminhar na carta aos Hebreus. E hoje a palavra para o nosso coração é essa. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado.